pessoal, eu sou Dani Jacobsen, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mãe Sem Culpa. Hoje no programa nós temos um assunto com muitas dúvidas, importante e também delicado. Nós vamos falar sobre a saúde urológica das nossas crianças. E para esse assunto eu trouxe um médico que é especialista, que é uma referência aqui no Brasil, que além de cirurgião, ele também é urologista pediátrico. Seja muito bem-vindo, doutor Eduardo Correia Costa. E aí, doutor? Tudo bom? Tudo bem, Dani. Tudo bem. Para mim é um prazer estar aqui. Ah, ótimo. Então, já vamos começar aqui, então, te apresentando, falando um pouco, né, sobre o teu trabalho, né, esse grande trabalho que tu faz, que eu te acompanho nas redes sociais. Então, nos conte como é que funciona. Bom, a urologia e a cirurgia pediátrica, né, é uma especialidade que a gente precisa ter uma formação que é longa, né? Acho que todo mundo sabe que a medicina é uma formação longa de 6 anos, mas a gente faz ainda cirurgia geral depois, e cirurgia pediátrica ou urologia, e depois mais um ano ainda de urologia pediátrica específica. Então é uma formação bem longa, né, para a gente poder, né, trabalhar com essas questões que são tão específicas, né? Então tá, vamos começar então com as perguntas, então, doutor. Quando que de fato a gente precisa então procurar um urologista pediátrico? Bom, Dani, o urologista pediátrico, né, por ser responsável por uma questão mais da formação genital, mas também do aparelho urinário, tipo a formação dos rins, né, os ureteres, que são os canais que levam, né, o xixi do rim para a bexiga, da bexiga e também da genitália, que é o que todo mundo pensa, né, todo mundo só pensa, né, no que a gente vê por fora, né. A gente faz uma formação muito longa que depende de questões muito específicas na nossa carreira de formação. Então a gente vai avaliar, né, alterações na menina, né, que nas mulheres é visto pela gineco, né, e nos meninos que é visto pelo urologista. Então a gente vai ver todas as alterações ligadas ao pênis, aos testículos, né, ao saquinho, né, nas meninas alterações da vulva, né, do clitóris, da genitália e também as questões urinárias, né, pela bexiga, né, que pode ser causada de infecções urinárias, mesmo a incontinência, a enurese, né, e alterações do rins. E hoje em dia, cada vez mais frequente também os cálculos, né, que a gente tinha muito em adulto, hoje em dia também tem bastante em criança. E quais são as doenças mais comuns, então, em meninos e meninas? Ótima pergunta, e até porque é diferente, né? Tem que ser diferente. A gente tem muito mais alterações em meninos, tá? A fimose, né, é uma alteração bem frequente, apesar de nem sempre ser cirúrgica, tá? Mas vou dizer, porque todos os meninos nascem com fimose, então é uma coisa muito frequente que a gente vê nos pacientes. Fora isso, depois a gente tem a hidrocele, que vem junto com a hernia inguinal na criança, que ela vai mais ou menos no mesmo sentido, né? E a criptorquia, que é quando o testículo não chega no saquinho. Isso para os meninos, tá? Para as meninas, a alteração mais frequente que a gente tem nem é cirúrgica, é a infecção urinária. A infecção urinária, disparado, de longe, é a causa mais frequente de procura do consultório, né, de ajuda para o urologista pediátrico. E qual é o sinal, assim, que os pais podem observar que alguma coisa não está se desenvolvendo ali como deveria? Boa pergunta. Né, o que a gente tem que observar? Né? Primeiro, né, se está igual os dois lados, se tem um aspecto simétrico. Por exemplo, menino, né, o testículo, está os dois no saquinho ou está só um, né, ou não está nenhum? Né? Então é importante a gente estar atento a isso. Mesmo, né, a mesma coisa também nessa mesma região, se o paciente tem uma hidrocele, que é um aumento de água lá dentro do saquinho, a gente vai ver também, né, uma questão de similaridade, de estar igual os dois lados, né, de simetria. Né? Ou então o pênis, né, se o pênis está muito pequeno, né, se ele não está crescendo bem, e na menina também, né, a gente tem que avaliar essa questão de simetria. Isso é muito importante para a gente começar a pensar que pode ter alguma coisa errada. Existe alguma associação, né, entre a constipação e as doenças urinárias? Grande, grande. Tu imagina o seguinte, a inervação do sistema urinário e do sistema do intestino, principalmente no intestino final, que é o que vai dar a constipação, no intestino grosso, que é a parte final do intestino, elas vêm da parte bem de baixo da coluna, né, muito próximas. Né? Então, muitos pacientes que têm problema num sistema têm no outro. Além disso, tu imagina o seguinte, o intestino grosso ele passa exatamente por trás da bexiga.
né? Não sei se você sabia disso, é uma coisa da anatomia, né, eu gosto sempre de falar na consulta. Então, se o paciente é constipado e está com o intestino cheio de fezes, isso vai atrapalhar a bexiga, isso vai comprimir a bexiga, isso pode, inclusive, passar bactérias do intestino para a bexiga e causar infecção urinária. Então, também é uma coisa que tá associada. E a cor do xixi é preocupante? Sim, muito preocupante. Tá? O xixi, ele tem que ser clarinho, tipo água. Tá? O xixi que começa a ficar mais amarelo, provavelmente está mais concentrado, ou seja, a criança não está bebendo pouca água. Né? Além disso, né, se tivermos outras cores, e pode ter, né, tipo se tiver vermelho, que pode representar que tenha sangue na urina, né, que pode ser por alguma infecção ou mesmo por uma presença de um cálculo, né, uma pedra no sistema urinário, vai ficar vermelho. E mesmo problemas de outros órgãos pode alterar a cor da urina. Então a urina ela é responsável mesmo para ver a cor de problema em outros órgãos. Bom, agora vamos falar então de fimose, tá? O Claro. que é então essa, né, a famosa fimose e se tem prevenção? Tá bem? Boa. Então, fimose, o que é fimose? Eu acho que é o primeiro conceito que a gente deve conversar é isso, né, para definir o que é. A fimose é quando a gente não consegue puxar, né, a pelezinha, que é o prepúcio, que recobre a glande, né, que é a cabeça do pênis. Tá? Quando a gente não consegue puxar, a gente diz que o menino tem fimose. Isso é normal. Tá? 95% dos meninos nascem com fimose, ou seja, a grande maioria. Tá? Quando é que não vai ter? Bom, se o paciente, e muitos poucos conseguem retrair mesmo já logo ao nascimento, né? Ou então se o paciente tem alguma malformação no pênis, e aí por isso que o prepúcio está solto, essa pelezinha. Tá? Então o normal é ter fimose quando nasce. Isso com o passar do tempo vai soltando. Tá? O pênis, ele produz ali na glande uma secreção que vai ajudando a descolar esse prepúcio aos pouquinhos, tá? E ele vai retraindo e a gente vai conseguindo soltar. Isso normalmente vai acontecer até os 5, 6, 7 anos de idade, tá? Então é normal até nessa etapa a gente ter fimose. Se o paciente não tem infecção urinária, não tem mais nenhuma outra queixa, a gente não precisa se preocupar, tá? Quando é que a gente vai se preocupar? Se o paciente tem infecção urinária. Principalmente se for de repetição, porque daí, talvez o fato do prepúcio não estar conseguindo ser retraído para poder limpar, a gente higienizar adequadamente, pode ser a causa da infecção. Né? Claro, a gente vai precisar descartar outras causas primeiro, né? Mas pode ser uma causa, e aí sim a fimose passa a ser um problema. Ela deixa de ser fisiológica, uma coisa normal, para ser uma coisa patológica, né? Algo que precisa de intervenção médica daí. Tem que ter, de repente, alguma higiene específica ali para não acontecer, né, infecção? Sim. Então, a gente recomenda que, primeiro, se faça a limpeza onde se consegue fazer, sem forçar. Tá? Então, se limpe por fora. Mas no momento que a gente consegue começar a retrair o prepúcio, que ele começa a sair assim, e a gente consegue ver a glande, aí tem que começar a limpar dentro também. Porque, como eu falei, essa secreção vai ficar acumulada ali e aí pode juntar a bactéria e causar infecção. Tá? Mas é importante não fazer isso antes do tempo e nem forçar. Porque se a gente forçar, a gente pode machucar. Né? Faz uma fissura, né? E aí vai causar uma cicatriz, e aí não abre mais. Aí a gente passa a ter uma fimose patológica, que daí vai ser cirúrgica, né? Então a gente tem que ter cuidado, porque a gente tem que limpar, mas também tem que cuidar para não limpar demais, né? Para a gente não exagerar. Então, tu falou agora em cirurgia, né? Vamos falar então sobre isso. Quando que de fato então a gente precisa operar? Então, eu, né, sou bem conservador assim no tratamento da fimose, assim. Eu espero assim a fimose ser uma coisa que ela incomoda o paciente. Então, eu me preocupo com a fimose lá na puberdade só. Tá? Mas pode ser operado antes, se o paciente quiser ou se tiver alguma complicação. Então, o paciente que tem infecção urinária de repetição, né, ou né, o paciente né, que por questões culturais ou religiosas tem a intenção, a família tem a intenção de fazer a cirurgia, isso acontece em judeus, acontece também nos muçulmanos, né, e a gente vê muito também na América do Norte. Né, então, por questões ou religiosas ou culturais, a gente pode indicar a circuncisão, que é, então, a remoção dessa pele, onde vai ficar sempre a glande, né, a cabeça do pênis exposta. Né? Essa que é a cirurgia da fimose. Tá? Existe alguma cirurgia que seja menos invasiva, né? E isso também pode beneficiar as crianças, né? Como é que funciona? Sim, no caso da fimose, especificamente, até tem algumas técnicas, né, mas não, a gente não faz muito, tá? Mas para outras cirurgias, sim.
tá? A gente hoje em dia, né, com a videocirurgia e com a cirurgia robótica... Sim, tu comentou esses dias no teu Instagram, né, sobre a robótica. Isso, pela robótica, isso mesmo, né? A cirurgia, a videocirurgia e a cirurgia robótica, elas são minimamente invasivas, né? Então, o que isso quer dizer? A gente, através de incisões menores, a gente vai, né, poder realizar a mesma cirurgia que teria sido feito com um corte, né, por uma incisão mais ampla, né, que obviamente causa mais dor, né, se o corte é maior. Então, se o corte é menor, a gente faz então cortes bem pequenos de 0,5 centímetro ou de 0,3 centímetros, né, para colocar uns trocáteres, que é para onde a gente passa as pinças para fazer a cirurgia dentro daí da cavidade, dentro do abdômen, dentro da barriguinha do paciente, né, isso vai causar menos lesão e aí vai ter menos dor, né, e a recuperação do pós-operatório vai ser melhor, né. E é uma técnica nova, né? É uma técnica mais recente, né? E, claro, tudo em criança, ela demora um pouquinho mais para chegar, porque a gente precisa de um aparelho menor, né? Então, a gente precisa de minimizar o tamanho dos materiais, né? Para que a gente consiga ter o mesmo resultado que se tem em adulto. Então, claro, com certeza, nas crianças vem sempre depois, né? Acaba sendo mais novo para as crianças depois, E o benefício seria ter uma cicatriz menor. Também, sim, a gente tem dois benefícios, né? O estético, né, com a cicatriz menor, e a questão de recuperação mais rápida e de menos dor, né? Então, tem vários benefícios, fazendo a mesma cirurgia, né? Com o mesmo nível de padrão, né, de cirurgia. E o que são malformações genitais? Tá, bom, ótima pergunta essa aí, né? Então, as malformações genitais seriam qualquer alteração na formação da genitália. Isso aí talvez seja bom até para a gente conseguir entender, assim, é que, não sei se tu sabe disso, né, mas todos nós, quando a gente é bebê, lá na barriga da nossa mãe, lá, né, tanto para menino como para menina, a nossa genitália é exatamente a mesma. Até 7, 8 semanas de gestação é exatamente igual, tá? E depois disso, claro, de acordo com a nossa genética, com nossos hormônios, isso vai, a gente diz, se diferenciar. Então vai mudando para menino ou para menina, de acordo com a nossa carga genética e com nossos hormônios, né? E vários receptores. É algo muito complexo, tá? Essa formação. E ela vai acontecer até lá 12, 14 semanas de gestação, tá? Se a gente tem qualquer falha nesse caminho, né, a gente então vai ter uma malformação, ou seja, uma alteração nessa formação, né? E aí a gente vai ter malformações que são externas, que são as mais fáceis de identificar, onde a gente vai ter, né, uma não formação adequada do pênis, da bolsa escrotal, né, ou mesmo do testículo, que não desceu direito. Na menina, né, a genitália também não se forma adequadamente, então pode não separar ali a uretra e a vagina, né? Pode o clitóris estar um pouco maior, ou os grandes lábios, os pequenos lábios não estarem separados, estarem fusionados, e a gente não conseguir identificar essas separações, né? Então, basicamente seria isso, né? Alterações visíveis, mas também existem malformações, né, dentro, internas, que a gente diz, na formação genital, né? Porque tu imagina, a gente, na genitália interna, a gente vai ter nas meninas a formação do útero, né, das trompas, isso, os ovários, né, que os ovários e os testículos vêm também da mesma raiz, né, cada um vai se diferenciando também, né, e nos homens a gente vai ter resquícios bem pequenos do que nas mulheres vai desenvolver e acabar sendo então o útero e as trompas. E é possível a gente já identificar isso dentro, né, da barriga, na gestação, ou só após o nascimento? O mais comum é depois de nascer, tá? Mas pode, tá? Hoje em dia, com os ecografistas muito treinados, a gente tem pessoas muito capacitadas, né? E também com aparelhos melhores, hoje em dia os aparelhos cada vez são melhores, né? Você vê as imagens 4D, 5D que a gente vê, né? Então a gente consegue, sim, muitas vezes identificar já a alteração. Muitas vezes não identifica a causa, mas identifica a alteração antes do bebê nascer. Isso é bom, né? Porque os pais, né, apesar de terem a malformação, eles podem se preparar e já buscar a informação, né, com uma consulta ainda no pré-natal. A gente recebe isso no consultório, né? As famílias buscam a informação já antes do nascimento. Isso sempre é bom, né? Porque se a gente está enfrentando um diagnóstico que não é o melhor, né? A gente queria que o bebê nascesse normal, né? Sem nenhum problema, né? Mas quando a gente tem um problema, se a gente já pode se preparar para quando ele nascer, melhor, né? Com certeza. E quando isso acontece, né, de ter uma malformação, nascer, como é que funciona? Já quando nasce, já faz algum tipo de cirurgia? Como é que é a conduta? Raramente,
Tá? Raramente a cirurgia é tão precoce assim. Claro, eu acho que quando a gente fala assim, em malformação de uma coisa mais genérica, né, pode ser que as cirurgias sejam mais urgentes, vamos dizer. Né? Tipo uma alteração no rim, na saída do rim, uma obstrução, né, que aí pode estar atrapalhando, né, a questão funcional do bebê, sim. Né? Nessa questão genital que eu estava falando agora, né? Não. Essa a gente vai poder esperar, né? Não precisa operá-la já logo que nasce. Né? A gente vai fazer investigações, exames, algumas vezes, inclusive, faz, né, algum tratamento antes da cirurgia, né? E não faz a cirurgia logo depois do nascimento. Até porque, né, vai ter um crescimento, daqui a pouco pode ser que volte ao normal ou não? Não. Voltar ao normal, infelizmente não. Não. Isso é uma pergunta boa, né? Porque a gente, e eu entendo muito as famílias... A gente fica, né, com aquele sentimento, né? Ai, talvez melhore, né, se desenvolva. Mas não. Eu acho ótimo tu tocar nesse assunto, porque eu costumo falar isso para as famílias, né? O ideal seria, né, que a gente não precisasse fazer, né? E eu digo, sou um cirurgião que sou conservador, eu acho que se a gente pode evitar uma cirurgia, a gente deve evitar, né? Nem tudo, e eu falo isso, nem tudo que pode ser operado deve ser operado. Isso é uma coisa muito importante, né? Ter esse discernimento, tá? Mas também a gente não pode enganar, né? Criar falsas expectativas na família, né? De que vai se resolver sozinho. Raramente uma alteração, né, desse porte que vai indicar uma cirurgia vai se resolver sozinho, né? Mas isso eu gosto de comentar com as famílias, né? Quando a gente já tem uma formação e ela está posta, né? Porque a gente, quando quer falar assim de medicina, assim, falar em números, em estatísticas, né? No teu bebê ou é ou não é, né? Então a gente tem que tentar, né, transformar aquilo da melhor forma possível, né? Então a gente precisa de suporte, de apoio, né? E as famílias, algumas vezes, elas precisam passar por um processo, né, de aceitação, não adianta, é isso, né, de que precisa da cirurgia. E às vezes precisa de mais tempo, né? Bom, tu falou, né, que chegam muitas famílias já com diagnóstico, né? Mas quando tu tem que dar o diagnóstico, como é que tu acolhe essas famílias, né, que tem assim, nossa, né, deixa a família muito ansiosa, né? Porque tu vai ter, será que vai ter que fazer cirurgia? Como é que eu vou fazer, né? Então, como é que tu acolhe essas famílias? Sim, isso é um ponto importante, né? Eu acho que a gente tem que, né, e eu, além de cirurgião, sou pai, né? Então a gente tem que se colocar, eu acho que isso é muito importante, a gente se colocar no lugar do outro, né? Ter essa empatia, né? Então, o que eu gosto de fazer? Inclusive no meu consultório, eu tenho um quadro que eu desenho, né? Então eu gosto de mostrar a alteração, porque eu acho que a gente consegue entender muito melhor se a gente consegue visualizar e entender o que é. E muitas vezes a gente está falando de coisas que são dentro do corpo dos bebês, né? Então a gente não vai conseguir ver e mostrar, né? Então eu gosto de desenhar, né, para tentar explicar, né, de forma simples, né, que os pais possam entender e repetidas vezes e peçam para que eles me digam, né, o que eu expliquei, que eles consigam falar nas palavras deles, para a gente poderem ver se eles realmente entenderem, né? E aí a gente tem que também, né, tentar entender, né, o funcionamento da família, né, de respeitar, né, os tempos. Às vezes a família não está preparada naquele momento. Não, eu acho que é melhor, e eu falo para as famílias, né, vocês têm que estar, né, tranquilos e seguros para fazer a cirurgia, porque é uma relação de confiança. Não adianta. Não adianta. Eu falo para as famílias, vocês vão me dar o bem mais precioso de vocês por 1, 2, 3 horas, dependendo da cirurgia, e depois eu tenho que devolver esse bem com o problema resolvido. Então, ele parte de uma relação de confiança, né? Então, a gente precisa ter as regras claras, né? E o que chega no teu consultório, assim, de urgências? Por exemplo, tem que ser operado imediatamente, né? Porque tu falou ali na função do rim, né? Que tu comentou. Mas tem alguma outra, assim, que seja urgente, que tenha que fazer uma cirurgia? Tem. Então, a urgência médica do campo urológico, assim, em meninos, o mais comum é a torção do testículo, por exemplo. Isso é uma urgência urgentíssima médica, tá? Normalmente, o menino vai ter dor, né? Uma dor muito forte do testículo, né? Às vezes fica vermelho, pode ficar mais alto o testículo, tá? E nesse caso, a cirurgia, o ideal é que aconteça no máximo em 4 horas do início dos sintomas, tá? Então, isso é realmente uma urgência, né? É tão urgente que às vezes, por exemplo, não sei se tu sabe, mas para a gente fazer uma cirurgia, e em criança a gente faz muito com anestesia geral, né? A gente precisa de jejum,
né, pré-operatório. É muito importante a gente respeitar esse tempo de jejum, porque né, o não respeito do jejum pode acarretar risco para o paciente. Nesse caso específico da torção de testículo, a gente opera mesmo que não tenha jejum, porque senão ele pode perder o testículo. Tá? Então a gente tem que operar com extrema urgência. Então nos meninos seria isso. Né? E nas meninas a mesma coisa, a torção do ovário, né? E que é mais difícil identificar, né? Porque o ovário está dentro da barriguinha da menina. Mais difícil a gente saber, então às vezes é uma dor, né? Dependendo da idade da menina, será que a menina não vai menstruar e por isso está com aquela dor mais localizada? Né? Então é mais difícil de saber. A gente vai precisar muito fazer uma ecografia, né? Para poder identificar. Tem alguma causa que acontece isso? Não tem, claro, a gente tem causas anatômicas, assim, alguns pacientes têm o testículo que é um pouco mais solto e favorece, então, essa rotação, né, torcendo o testículo, né, e nas meninas também não tem, assim, mas um pouco de fixação, assim, do ovário, mas não tem nada que possa ser identificado previamente, né, que eu acho que essa seria a pergunta, né, mais importante, a pergunta do milhão, né, Sim. Se a gente conseguiria ter alguma coisa para fazer antes para poder evitar, Sim. Né, mas não tem. Infelizmente não tem. Doutor Eduardo, então, gostaria de agradecer, né, nesse quadro de perguntas. E agora eu gostaria de agradecer os meus apoiadores dessa árvore de Natal linda, o Mundo Mix, que é um atacado de brinquedos, e também o Mário Atacarejo. Né? O Mundo Mix é um atacado de brinquedos e eles são realmente com preços de atacado. Então, quero deixar o @ aqui, meu agradecimento para os meus apoiadores. Voltando aqui, então, para o programa, doutor... Não sei se chegou a ver, eu deixei uma caixinha de perguntas no meu Instagram e veio um monte de perguntas, assim, muito especiais que eu gostaria que tu falasse aqui, tá? Vou te falar aqui as seguidoras que mandaram, tá? E aí tu vai me responder aqui as perguntas delas. Vamos lá. Tá bom? Vamos lá. Ó. Meu bebê tem fimose, precisa operar ou devo esperar? Opa, olha aí, viu? Mais ou menos naquela linha que a gente tinha falado. Exatamente. Bebê, já falou bebê, eu já fico na minha cabeça, pode esperar, né? Eu até costumo brincar assim com os pais, assim, quando eu vejo, claro, o paciente que é uma fimose fisiológica, porque eu te falei, né? Não tem nenhuma outra, né, comorbidade, nenhuma outra alteração, eu digo, esquece o pinto dele. Só limpa, né, e esquece, né? Porque isso é uma coisa bem, assim, que deixa as mães bem angustiadas, assim, né? Da higiene, elas têm muito receio de não fazer a higiene adequada, né? E eu acho que é um cuidado importante, né? Eu acho que tem que fazer a higiene adequada, né? Mas isso não quer dizer que a gente precisa operar a fimose num bebê pequeno, né? Então, como eu falei antes, né? Eu acho que o bebê, né, pequeno não precisa de cirurgia, a gente vai se preocupar isso lá depois dos 7, 8 anos de idade, né? E eu vou me preocupar mesmo lá na puberdade, mas enfim, né, isso vai de cada um. Perfeito. Minha filha reclama que arde ao fazer o xixi. O que posso observar? Boa, muito bem. Ótima pergunta. Ardência para fazer xixi pode ser infecção urinária, né? Ou pode ser, como a gente comentou antes, não está tomando água direito, né? Ou não está com a higiene adequada. E na menina, né, é muito importante a gente também estar atento à higiene da genitália, né? Porque isso é uma questão, né, de que pode, né, pelo canal do xixi da menina ser muito mais curto, né, pode subir uma bactéria, que a gente tem bactéria na pele ali, ela pode subir e entrar dentro da bexiga e causar uma infecção urinária. Né? Por isso que as mulheres têm mais infecção urinária que os homens. Né? Então a gente tem que estar atento com a higiene da região. Né? Perfeito. Higiene é importante, né? Isso. Depois a gente fala sobre isso. Meu filho tem 4 anos. Ontem confirmamos hidrocele. Qual é o próximo passo? Boa, ótimo. Primeira coisa, né, está confirmada a hidrocele, é a gente saber se essa hidrocele é uma hidrocele de causa congênita, ele sempre teve, né, ou se é uma hidrocele adquirida, aconteceu alguma coisa agora. Né? Então, por exemplo, o menino está brincando, bateu o testículo, pode criar hidrocele. Hidrocele o que é, Dani? É água em volta do testículo, dentro do saquinho. Tá? Isso que é hidrocele. Tá? Pode ser, então, por trauma, alguma infecção, alguma coisa assim, que está irritando o testículo, né? E isso é novo, tá? Agora, não, é uma hidrocele congênita, sempre teve ali, agora, né, agora está sendo vista, né? Ou tá, de repente, a criança está mais agitada, está aparecendo mais. Isso é cirúrgico, tá? Daí precisa de cirurgia. Por quê? E isso é muito importante de pontuar aqui, né? A hidrocele e a hérnia inguinal, na criança, tem
uma formação muito semelhante, é praticamente a mesma coisa, tá? Diferente do adulto. Então, no adulto, no homem, né, a hidrocele é a água em volta do testículo. A hérnia de adulto é aquela hérnia por fraqueza da musculatura, inclusive que as pessoas dizem que se renderam porque fez um esforço aumentado. Na criança, não. Tá? A criança, não. E no menino é muito mais fácil de explicar. Então, o testículo se forma dentro da barriguinha, perto do rim. E ele vai descendo durante a gravidez e forma um canal na virilha. Esse canal normalmente fecha com o nascimento do bebê. Tá? Em algumas vezes não fecha. Fica um canalzinho minúsculo ali, que se estiver passando só líquido, a gente chama de hidrocele. Se passar mais alguma coisa, alguma gordurinha dentro da barriga ou mesmo no intestino, aí é hérnia. Tá? E aí isso precisa de cirurgia. Com 4 anos, uma hidrocele não resolve mais sozinha, precisa operar. Então vai precisar de cirurgia se for uma hidrocele que já vem acompanhando, né, desde o nascimento. Incha. Mas se não desinchar, a gente tem que procurar então um especialista. Isso. Mesmo, olha só que interessante, gostei da tua pergunta, hein? Porque mesmo que esvazie, mas volta a inchar, isso quer dizer o canal está aberto. Tá? E aí precisa de cirurgia, porque a cirurgia é exatamente isso, fechar o canal. Diferente do adulto, que é o músculo que é fraco, que a gente vai lá e bota uma tela, inclusive, né? Em criança a gente não usa tela, a gente vai lá e fecha o canal. Perfeito, olha aí. Meu bebê tem os testículos sumindo. Isso é normal? Importante, é o que eu falei, né? A terceira causa que eu falei de coisa mais frequente de procura em menino, né? Então a gente tem que diferenciar basicamente 2 coisas. O testículo ele fica mais tempo no saquinho e às vezes sobe, e isso é o famoso testículo retrátil, tá? Porque o testículo dos homens, ele é suspenso por um músculo, que é o cremaster, tá? Todos nós homens temos isso. Esse músculo, em algumas crianças, tem um reflexo aumentado, ele puxa mais o testículo para cima. Isso que a gente chama então de testículo retrátil. Tá? Se for só isso, no exame físico a gente consegue diferenciar. Com algumas manobras, o médico consegue ver se o testículo vai lá e fica na bolsa. E claro, algumas vezes ele acaba subindo porque a criança tem um pouquinho mais de cosquinha, vamos dizer. Tá? E acaba subindo. Agora, algumas vezes não, o testículo ele fica preso em cima. Aí é o testículo não descido ou criptorquídico. Né, que ele trancou no caminho dessa descida que eu tinha falado para ti antes. Tá? E aí esse precisa de cirurgia. Tá? Esse vai precisar de cirurgia. Normalmente, né, a gente opera esses pacientes, né, e a gente sabe que ele normalmente desce até os 3, 6 meses de idade. Se não descer nessa fase, vai precisar de cirurgia. Muito bem. Quais os riscos de segurar o xixi por muito tempo? Boa. Ótima pergunta, ótima pergunta. Isso a gente tem visto cada vez mais, né? Porque as crianças não querem deixar o joguinho, deixar o celular, as telas, e ficam segurando o xixi até não aguentar mais e só vão quando estão estourando literalmente a bexiga, tá? Isso eu costumo, né, falar para os pais e para as crianças nas consultas, porque geralmente são crianças um pouco maiores, né? Que a bexiga, né, que é o que guarda, né, o nosso xixi, ela é um saquinho feito de músculo. Né? Então, se a gente ficar forçando esse músculo muito, é que nem quando a gente vai na academia, né? Que o músculo cresce. Né? Então, esse músculo ele vai engrossando, só que no caso da bexiga isso não é bom. Né? A bexiga grossa, muito musculosa, não é boa, tá? Porque ela está doente, ela está sofrendo por essa pressão que está dentro. Né? Isso pode fazer o quê? Com que o paciente tenha infecção urinária. Às vezes, se a pressão é muito alta, inclusive o xixi pode voltar do rim para fica uma infecção ao contrário alta, da bexiga para o rim, né? E além disso, né, também pode, com o tempo, essa bexiga começar a ficar mais mole e o paciente começar a ter incontinência urinária, começar a perder xixi. Inclusive, eu peço para as crianças, eu brinco com elas, peço para fazerem um tema de casa, né? Comprar um balão e todo mundo em casa vai encher o balão até quase estourar o balão. E elas veem que com isso o balão começa a ficar cada vez mais molengo. Eu disse, a tua bexiga vai ficar assim. Né? Então é importante que tu não faça isso, faça xixi com frequência. Crianças também podem ter então pielonefrite. Pode ter sim, pode ter sim. E é muito grave, né? Essa é uma infecção muito grave, que é a infecção do rim direto, né? E isso muitas vezes em criança, principalmente criança pequena, é um paciente que vai precisar internar, fazer antibiótico na veia, né? Porque a criança pequena tem mais risco, ter uma pielonefrite e fazer uma sepse, né? Que é uma infecção generalizada, então é importante a gente estar atento. Então. Meu bebê nasceu com a genitália diferente. Tenho medo do julgamento. O que eu faço? Bom, aí é interessante, né? Porque nós temos que saber o que é diferente, tá? Ela tem alguma alteração,
né? Ou não, né? O que eu recomendaria? Não só para essa mãe, mas para qualquer mãe. Eu acho que não tem que ficar mostrando a genitália para ninguém, né? A gente não quer que outras pessoas fiquem vendo a nossa genitália. Então a gente não deve, né? Acho que tem que respeitar a privacidade dos bebês, né? Mas se ele tem um problema, né? Eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é procurar ajuda, né? Procurar ajuda, consultar, ver se tem um problema que realmente é um problema, porque às vezes os pais acham que o bebê tem um problema e ele não tem, né? É uma variação, né, da questão anatômica do bebê, né? Então a primeira coisa, buscar ajuda, depois, né, ver se tem que fazer alguma coisa e evitar de ficar mostrando para todo mundo, né? Ficar pegando a dica com a vizinha em vez de consultar. Então tá, muito obrigada, doutor. Então agora a gente vai falar sobre o nosso patrocinador aqui do programa. O programa Mãe Sem Culpa tem o apoio da Euroóptica Iguatemi, que é referência em óculos de sol, armação de grau e lentes. Com tecnologia, qualidade, conforto e muito estilo, a Euroóptica cuida da sua visão do mesmo jeito que você cuida da sua família. Eu trouxe aqui alguns óculos que você encontra na Euroóptica do Shopping Iguatemi. Esse aqui é um Versace, super moderno, é um clássico da marca e a parcela está saindo por apenas R$ 171. Esse aqui é um pretinho nada básico da marca Dolce & Gabbana. Olhem o que é essa lateral, o logo da marca. E a parcela dele é melhor ainda, está saindo por R$ 199. Esse aqui é um óculos Miu Miu, que é tendência agora no verão, por ele ser um óculos pequeno. E a parcela dele está saindo 10 vezes de R$ 265. Olhem essa lateral, que arraso. Esse é um modelo masculino e ele está muito sofisticado. Ele é muito estiloso, super elegante e a parcela dele está saindo somente R$ 259. E o programa Mãe Sem Culpa, pensando na família também, eu trouxe a linha Kids, que são óculos super flexíveis e a parcela dele está saindo por apenas R$ 55. Olha que maravilha! Você pode parcelar todos os óculos em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito e o diferencial da Euroóptica Iguatemi, que as lentes ficam prontas em até 1 hora. E o melhor, você comprando uma armação, você ganha a lente monofocal. Então vá na Euroóptica do Shopping Iguatemi e escolher o óculos perfeito para cada versão de você. Então agora, vamos voltando aqui para o programa, a gente vai entrar num quadro de mitos e verdades. Tá, doutora? Eu vou te falar uma afirmação e tu vai me dizer, né, se é mito ou verdade e tu também pode me justificar. Vamos tá lá. Bom? Pinga Vamos fogo. lá? Vamos lá. Todo menino nasce com fimose, é normal e não precisa se preocupar. Ó, é normal, né? Eu comentei. Então, a grande maioria dos meninos nasce com fimose, tá? Então, poucos não vão nascer e que não seja um problema, né? Então, a gente não precisa se preocupar. Eu acho que o normal é nascer com fimose. Então, verdade. Menina pequena não pode ter infecção urinária. Mito. Claro que tem, né? Eu falei, inclusive, a complicação mais comum em meninas é a infecção urinária por causa, né, do canal da uretra que é mais curtinho, né? Então, a menina pequena também pode ter. Se o testículo não desce até 1 ano, depois desce sozinho. Mito, né? Como eu estava comentando antes, eu acho que é importante os tempos, né? A gente sabe, né, que o menino normalmente, né, e tem um estudo grande em inglês que mostra que normalmente desce até os 3 meses, tá? Mas a gente, né, até para a família ficar mais tranquila, a gente pode esperar uma janela de 3, 6 meses, mas não deve se esperar mais que 1 ano, tá? Por quê? Porque o testículo tem que estar no saquinho, na bolsa escrotal, né? E ele precisa ficar lá porque o saquinho tem uma temperatura menor que o resto do corpo. Então, esse é uma grande questão, tá? Então, quanto mais tempo ele ficar para cima, pior, né? Então, é importante que ele esteja, né, no lugar certo, né, por causa da sua temperatura. Me veio agora uma dúvida pessoal, Claro. tá? Que me veio aqui agora. Sobre a cachumba, que falam. Que recolhe. É verdade? O que Não, acontece? sim. O que acontece? A cachumba, ela pode ter, né, uma das suas complicações é a orquite, tá? Ou seja, inflamação, né, e infecção do testículo.
Então, isso que é a grande questão que fala, que recolhe daí, né? Que não a pode ter cachumba filhos, se ter cachumba. se for bilateral, né, nos dois lados até pode acontecer, né? Se realmente tiver uma orquite muito importante que o testículo diminua de tamanho, claro que pode, tá? Então pode acontecer sim, mas essa que é a questão de recolher, porque pode ter uma infecção, a continuação da infecção da cachumba pode fazer uma infecção no testículo, e aí por isso, né, pode ter esse problema. Ótimo, perfeito. Vamos lá então. Sabonete íntimo nunca deve ser usado em meninas. Mais ou menos. Vamos ficar nem mito nem verdade. O que eu vou dizer? O mais importante, né, e eu acho que é importante que se faça a higiene íntima das meninas, mas principalmente que se use algo com pH neutro, né, que a gente não vai irritar. E principalmente tem que cuidar que não tenha, né, nas meninas pequenas, que não tenha perfume ou algo que irrite a genitália. Porque tu imagina que a genitália já é uma coisa mais sensível, né, na menina pequena, ainda mais, né? Então é muito importante que se evite, né, produtos que possam ter algo que possa irritar a genitália do bebê ou da menina, né? Então, eu acho que essa que é a grande questão, né? Evitar produtos que não sejam para a criança. Eu acho que esse é o mais importante, né? Mais que uma questão íntima, porque o sabonete íntimo ele é com pH, né, mais neutro, né, para evitar a irritação, né? Mas que não tenha, então, perfume ou algo que possa irritar. Eu não sei se existe um sabonete íntimo para crianças. Não sei se existe, mas eu acho que geralmente é para adulto, né? Isso. Então melhor não... O melhor usar o sabonete de glicerina. Sabão de glicerina, né, que é o mesmo sabão de bebê, né? Malformação genital sempre precisa de cirurgia. Bom, mesma coisa que eu comentei antes, né? Eu acho que parcialmente um mito, né? Eu acho que quando a gente fala malformação, a gente carrega um estigma grande, né? Então isso é uma coisa que atrapalha, né? Mas é muito importante que se veja o que esse paciente tem, né? Para a gente poder ter certeza que ele é passível de correção com cirurgia. Porque às vezes o paciente tem uma malformação, mas é uma coisa que é leve, que não precisa de cirurgia. O fato, né, de ter uma coisa que, como eu falei antes, que pode ser corrigida, não quer dizer que deva ser corrigida, né? Então isso é uma questão importante. Agora a gente vai entrar numa pequena polêmica aqui. Tá bem. Tá? As famílias são obrigadas a escolher o sexo da criança logo após o nascimento. Pois essa dúvida assim me deixa meio assim, meio em relação ao que está se perguntando, né? Porque eu acho que quando a gente tem um bebê, né, e o bebê nasce, o bebê é examinado pelo médico, é visto se é sexo masculino ou feminino, né? E não são os pais que escolhem o sexo da criança, né? Eu acho que essa questão aí está mais ligado a questões de comportamento, que talvez vão aparecer mais para frente, né? Que não é a questão em relação ao sexo em si, né? O sexo é uma coisa anatômica, né? Onde a gente, quando o bebê nasce, a gente sabe, né? A gente não é uma coisa que se escolhe. Mas, por exemplo, né? se nasceu com uma malformação. Tá, bom, aí ótimo, aí nós estamos trabalhando numa coisa mais específica, né? Não, a gente não escolhe, tá? E eu trabalho, né, lá no Clínicas, num grupo específico sobre isso, né, com crianças que nascem com uma alteração genital que a gente não consegue dizer se o bebê é menino ou menina ao nascimento, tá? E a gente, como a gente gosta de dizer, não brinca de Deus, a gente não escolhe, né, a gente faz, né, exames, né, são exames de imagem, ecografias, raio-x, né, exames de laboratório, exames genéticos, exames endocrinológicos, né, dos hormônios, e aí sim a gente consegue, né, mostrar para a família, né, qual foi o problema que causou a alteração da genitália do bebê. E aí mostrar para a família qual é que é o sexo que é melhor. Então não vai ser escolhido. A gente só mostra onde é que estava o problema e mostra de qual sexo que o bebê é, na verdade. Tá, agora me veio também uma outra dúvida pessoal. Claro. Tá? Vai aparecendo, né? Claro. É normal. Eu conheço uma família que tem, assim, ó, que elas têm algumas gerações, assim, que não nascem com útero. Certo. Mas é uma mulher. Tá entendeu? bom. E o que acontece? Porque, assim, uma geração tem, a outra não tem, entendeu? E eu acho, né, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei achando interessante, né? Tá, mas como é que pode acontecer isso, né? Tá, boa. Isso aí provavelmente, o que tu tá dizendo, eu não sei, né? Não conheço a família, mas provavelmente são mulheres que têm agenesia milleriana, tá? Então, os ductos de Miller
são os responsáveis, então, pela formação do útero, das trompas e da parte mais de cima da vagina. Porque a vagina ela é feita em duas partes, uma parte que vem desses minerianos e outra parte que vem lá da genitália externa mesmo. Tá? Então, pelo que eu estou dizendo, são mulheres e meninas com genitália externa normal e que não têm útero. Tá? Então, são mulheres, tá? Elas têm ovários, 46XX, tá? Geneticamente mulheres também, então, e elas não têm, então, essa formação desses ductos milerianos, que é o que vai ter a formação, então, né, do útero e das trompas. Então, esse que é o problema, é uma malformação, né, de formação mesmo, né, não é uma questão, né, nem endocrinológica e nem genética, tá? Mas isso é uma malformação, com recorrência, óbvio, né? Mas... Sim. Genitais definem a identidade de gênero. Bom, isso é a outra parte que eu estava comentando antes, né? Então, não, né? Não vou dizer que não, né? Eu acho que durante muito tempo, sim, né? Isso é uma coisa, né, que a gente tem, assim, né? Antigamente, o que definia o gênero eram os genitais. Hoje em dia, a gente sabe que não necessariamente é isso. É importante a gente separar sexo, né? Ou a identidade sexual, né? Que, então, o que eu tenho de mim fisicamente, né, que me faz homem, mulher, menino ou menina, né, e a identidade de gênero. Identidade de gênero é uma coisa que é construída, tá? Então, como eu me comporto e como eu me expresso de acordo com o que eu tenho, né, é que vai ser a identidade de gênero. Isso não necessariamente está ligada aos genitais. Usualmente, tá. Né? Então, normalmente, né, quem tem genitais femininos vai se comportar como mulher. Quem tem genitais masculinos vai se comportar como homem, né? Mas isso não impede que alguém que tenha genital, né, masculino possa pensar assim, não, eu não tô de acordo com o corpo que eu tenho e eu prefiro ter um comportamento mais feminino, ok? Né? Isso é identidade de gênero, tá? Então, sim, não é definido, mas normalmente, né, segue essa dinâmica. Perfeito. Melhor explicação que essa impossível, né? A cerimônia de circuncisão no judaísmo é conhecida pela remoção do prepúcio do pênis. Isso, verdade. Verdade. Então tá. Então é isso mesmo, tá? Então os judeus chamam de circuncisão, né? Ou que a gente chama medicamente falando de postectomia, que é a remoção do prepúcio, tá? Que é a pele, então, que eu falei, que recobre, né, a glande. Né? Então a gente remove essa pele e se dá pontos, então, deixando toda a glande, né, toda a cabeça do pênis exposta. Tá? Há quem advogue que isso vai facilitar na higiene, por isso que indique fazer. Né? Bom, com certeza sim, né? Porque se tu não precisa puxar a pele, é mais fácil de fazer a higiene. Né? Mas isso é uma desculpa que a gente não pode usar para fazer uma cirurgia, né? O que vai facilitar a limpeza. Né? Mas é isso mesmo, tá? A remoção da pele. Tá, então, né? É que nem os muçulmanos, né? Uma parte, coisa. É um processo tão religioso, né? E eu vi também, é no 8º dia, né? Isso. De vida da criança que se faz, né? Isso. Sabe por quê? Eu não sei. Pois é. E tu vê, isso é uma coisa bem interessante. Então, culturalmente, eles fazem com 8 dias de vida, né? Por quê? Porque a grande maioria das malformações, das outras malformações que são graves, né? O bebê morria antes da primeira semana de vida. Então, vamos dizer assim, se o paciente fosse, né? Se a criança fosse vingar, aí, então, ela era circuncisada para se tornar judia, então, né, se tornar um judeu. Tá? E os muçulmanos fazem, né, quando o menino vai virar homem, né? Então, se não me engano, é entre o 7º e o 8º ano de vida daí. Então, quando ele vira homem, daí que ele é circuncisado. Né? Que legal. Usar lenço umedecido todos os dias causa problemas na genitália. Verdade. Olha aí. Viu? Não é bom. Tá? Pela mesma questão que eu falei antes, né, do sabonete, né, o lenço umedecido, muitos são perfumados, né, tem perfumes, cheirinhos ali que podem irritar a pele. Além disso, o que mais que tem? Eu não estou dizendo que não posso usar, tá? Eu acho que tem que ser usado com moderação, como eu gosto de falar hoje em dia, né? Então a gente vai sair de casa, né? Claro, é mais prático, né? Usa o lenço umedecido. Qual é que é o problema do lenço umedecido também? É que se tu usar ele demais, ele tira a gordura de proteção da pele.
que é importante. Então, é importante limpar? Sim, mas não pode limpar demais. E se a gente limpar demais, tirando a gordura que é uma gordura normal de proteção, a gente pode ter mais irritação dessa pele, né? Pode ter mais infecção, inclusive. Então, é importante a gente estar atento a esse cuidado também. Perfeito. Infecção urinária recorrente sempre é sinal de algo mais grave. Sim. Olha, isso aí eu vou dizer que quase com uma 99% de chance de acertar, tá? Porque se o paciente tem infecções de repetição, está tendo uma infecção atrás da outra, alguma coisa não está certa, né? Então, no menino, né, não é tão, como eu falei, não é tão comum a gente ter infecção urinária. Então, se tem infecção de repetição, a gente vai ter que investigar para ver, né, se não é uma questão anatômica que está causando a infecção e talvez precisar corrigir. Na menina, às vezes não, às vezes pode ser só uma questão de higiene mesmo. Então, é importante a gente estar atento para evitar. Bebês prematuros têm cuidados urológicos diferentes? Não, acho que não. Tá? Eu acho que os bebês prematuros eles têm cuidados, né, mais importantes por serem prematuros, né? Mas urológicos especificamente não. Né? A gente tem que cuidar mais do bebezinho, né? Ainda mais com relação à higiene, né? O bebê é mais sensível, né? E ele vai ter, né, claro, isso sim, mais malformações, porque o bebê prematuro nasceu antes do tempo, geralmente tem pequeno peso também, então ele geralmente não conseguiu terminar de se formar tudo adequadamente. E aí talvez tenha mais malformações. Agora, cuidados especificamente, não. Perfeito. Doutor, vamos falar agora então sobre higiene, tá? Qual é o modo correto de fazer uma higiene tanto para menina quanto para menino? Acho ótima pergunta, Dani. Porque é diferente mesmo, né? E eu vejo, sim, cada vez mais que os pais e as crianças têm dúvida com relação a isso. Então, no menino, né? Claro, no banho, né? Limpar bem, né? Usar água, né? Sabão, né? Sabão neutro, como a gente estava falando antes, né? Sabão para bebê, de glicerina, né? Que não irrite a pele. Que se tracione, então, o prepúcio o quanto puder, sem machucar, né? E na menina também, né? É importante limpar bem a genitália, né? Inclusive, né, afastando os lábios para tirar, às vezes fica uma gordurinha ali, né? A mesma coisa que tem no menino também pode ter na menina, tá? Isso no banho, higiene no banho. E a higiene quando vai no banheiro também é uma coisa muito importante, né? No menino, né, e a gente que é homem pode afirmar cada vez mais, mesmo no shopping center tem papel higiênico, mesmo no mictório, né, que o homem urina em pé. É importante que o menino e os homens então sequem, né, o pênis, a glande, o prepúcio depois de urinar. Uma prática que não se tinha muito antigamente. E a gente sabe que isso é muito importante para evitar irritações na região, formação de fungo, né? A gente sabe que a não higiene adequada do pênis no longo prazo pode causar, inclusive, câncer de pênis. Tá? Então, é muito importante que os homens tenham cuidado também com a sua higiene íntima. Tá? E as meninas, isso é uma coisa muito importante, tá? Porque normalmente, e aí a gente vai ter, né, daqui a um momento que as meninas vão começar a se limpar sozinho, é importante que a gente ensine para elas, né, que sempre deve limpar de frente para trás. Nunca de trás para frente. Por quê? Porque a gente tem, né, bactérias ali, né, a nossa pele é colonizada, tem bactérias na região do períneo. Então, se ela limpar de trás para frente, ela vai trazer essas bactérias para a região ali da vulva, né, da vagina. E isso pode fazer com que, como eu comentei, que o canal, como é mais curtinho, subir a bactéria e fazer a infecção urinária, porque a gente está trazendo essa bactéria que está lá atrás na região perianal, né, para perto, né, do períneo, né, da genitália da menina. Então, muito importante que a menina sempre limpe para trás. Não interessa se é xixi ou se é cocô. Sempre da frente para trás. Perfeito. E também orientar também para não fazer força, né? Porque também agora a minha filha está começando a desfraldar, né? Então sim, ela está começando a ir no banheiro. E eu vejo que acho que a prof, né, ensinou como é que ela tem que se limpar. Mas às vezes ela quer fazer, tipo assim, com força, sabe? Fazendo rápido, assim. Eu não, filha, calma, é suave, né? Então, desde agora, né? Já fico mostrando para ela o jeito correto também, né? Que é de frente para trás. Enfim, são vários detalhezinhos, né, que a gente tem que se dar conta, né, que a gente tem que ensinar eles, né, sim, desde cedo.
as crianças elas ficam ansiosas, né, em poder fazer a coisa do jeito certo, né? Então elas querem, né, nos agradar, né, e fazer do jeito certo. Então às vezes elas podem exagerar. Então é importante, né, esse cuidado, né, para que elas também não se machuquem, né? Sim. Mesma coisa o prepúcio, né, acaba puxando demais, né? Então a gente tem que, né, ensinar eles a reconhecer e cuidar do corpo, né, que é um bem deles. Sim. Né? E sabe que a minha filha está numa fase, né, que tudo ela tem que fazer sozinha. Eu, sabe? Ela fala assim. Então ela não aceita muitas vezes a minha ajuda. Então eu tenho que falar, calma, não, mais devagar. É bem engraçado essa fase, assim, porque ela quer ser independente, Sim. sabe? A autonomia vindo, né? É bonito. Olha, com força. E sabe que isso me fez, né, eu me lembrar de mais uma coisa, tu falou da questão do desfraude. A gente sabe, inclusive, que crianças que estão passando pelo desfraude podem fazer infecção urinária. Porque tu imagina, a criança para conseguir sair da fralda, ela vai ter que segurar mais, né? Uma coisa que a gente tinha comentado antes, né? Então, às vezes, por segurar demais o xixi também, acabam fazendo infecção urinária. Então, se a criança tem uma infecção urinária no período do desfraude, talvez a gente não vai dar a mesma importância, a mesma relevância, se não for nesse período. Então, isso é uma dica também, né, importante. Porque eu vejo que ela fica mais tempo com a fraldinha sequinha, e aí eu começo a achar estranho também, porque ela tá se segurando, e ela não tá me pedindo para ir no banheiro. Né? Então falou, ó, filha, tu tem que falar pra mamãe te levar no banheiro, não importa, quando tu sentir vontade, tu tem que me dizer, senão ela fica, acho que segurando, achando que não pode fazer xixi na fralda, né? E não importa onde tu esteja, tu tem que falar pra mamãe te levar no banheiro. Aí agora ela começou a me pedir. Mas tem que ter essa conversa. Sim, importante, importante. Doutor, agora chegou o momento que eu mais adoro do programa, que é a dica do especialista. Tá? Que dica assim, de ouro tu daria para os pais sobre saúde íntima e também sobre urologia pediátrica? Bom, Dani, muito legal esse ponto que tá tocando. O que eu acho importante? Quando a gente fala, né, em urologia pediátrica, a gente está falando do sistema geniturinário. E quando a gente fala da área genital, há grandes tabus ligados, né? Porque é uma região íntima, né, como a gente colocou, né, e é uma região sensível. Então é muito importante que a gente tente desmistificar esses tabus, né? Como a gente estava falando antes, mostrar para as crianças a importância, né, dessa região, né? Nomear, às vezes, né, mostrando os nomes para eles poderem entender e se apropriarem, né, do próprio corpo. Né? Isso é uma coisa importante, né? E também mostrar para eles da importância, né, do controle. Importante mostrar, né, que eles têm que ter o controle dessa região não só para poder sair da fralda, como a gente estava conversando antes, né, mas para se proteger, uma questão de proteção, né, uma área íntima que não deve ser visto por todo mundo, né. Então é importante esse tipo de conversa, a gente poder falar com eles, né, e eu acho que esse é o nosso papel como pais, né, e como profissionais também. Né? Então eu gosto, né, eu acho que não tem que ir no médico, lá no urologista, só quando tem um problema, né. E cada vez mais tem acontecido isso, de famílias procurarem para ajudar na orientação, né, das crianças. Então, na orientação, né, sobre como se comportar, né, questão da sexualidade também, né. Então, tudo que a gente puder fazer de forma preventiva é melhor, né. Então, que se a gente conseguir procurar essa ajuda antes de ter o problema, melhor. Então, para a questão de sexualidade, questão de prevenção de doença, prevenção mesmo, né, de gravidez, né, que a gente daqui a pouco está entrando no período da puberdade ali, os hormônios começam a aflorar, a gente tem que estar, né, orientando eles. Isso, às vezes, os pais têm medo de falar sobre esses assuntos. Então, às vezes, o especialista está ali para ajudar também nessa situação, né, e quando tem problema, também. Então, eu acho que a dica é essa. Eu acho que não procurar um médico só quando tem um problema. Eu acho que a gente tem uma área vasta, bonita, que a gente pode ajudar também na prevenção, não só no problema. Com certeza, né? Quebrar esse tabu, né? Ah, eu não posso falar isso com meu filho. Né? Pelo contrário, deve-se conversar, né? Criar já um vínculo desde cedo, levar no urologista, pegar as dicas, né? Isso é muito importante. Sim. Quem melhor que o pai e a mãe, que é a pessoa que a criança mais confia, né, para ajudar eles, né, na condição desse tipo de situação. Com certeza. Doutor, quero agradecer imensamente a tua vinda aqui no programa. Nossa, tu fez aqui um baita de um programa, esclareceu várias coisas importantes, né, várias dúvidas. Então, muito obrigada pela tua presença.
Para mim é um prazer, Dani. Estou à disposição sempre que tu precisar, para mais dúvidas. E agora eu tenho um presentinho aqui do programa e Tá também bom. da emissora para te dar. Ah, Ó, um presentinho. vamos ver aqui. Eu também tenho uma lembrancinha para ti. Opa! Uma caneca, eu vou Uma botar, tu viu lá no canequinha meu ali. Insta, lá que tem as canecas atrás, lá, né? Tu Olha aí. viu? É, eu vou botar lá no Perfeito. consultório, ó. Muito obrigado, muito obrigado. Eu trouxe também uma lembrancinha para ti aqui, ó. Tem uma lembrancinha para ti Ai, muito obrigada. e para tua pequena. Olha aí. Esse é um Bob Goods que a gente fez Ai, aí que pra... amor. Olha só, gente. Olha que coisa linda. A minha filha vai amar. Ah, tomara que ela Muito aproveite. obrigada. E você aí de casa, se quiser participar aqui do programa, eu vou deixar o meu Instagram aqui na tela. Pode entrar em contato comigo, mandando mensagem, vídeo, temas sugeridos, que eu vou ter o imenso prazer em responder para você. E agora eu vou finalizar o programa com uma mensagem muito linda e acolhedora para você. Cada criança tem seu tempo, seu ritmo e suas necessidades. E quando algo foge do esperado, procurar um urologista pediátrico não significa exagerar, significa prevenir, proteger e garantir bem-estar. As dúvidas são normais, o medo também. Mas você não precisa enfrentar nada disso sozinha. Informação, acompanhamento e apoio fazem toda a diferença no caminho para um diagnóstico correto e um tratamento tranquilo. Ser pai, mãe ou cuidador é uma jornada cheia de desafios, mas você está indo muito bem e sem culpa. Um beijo e até o próximo Mãe Sem Culpa.